No vídeo de hoje eu vou ler alguns comentários, os comentários em teoria mais maldosos que leitores fizeram sobre os meus livros. Para começar, a gente precisa falar um pouco sobre crítica. Eu já conversei com muitos amigos autores e eles se dividem entre aqueles que adoram ler críticas e receber feedbacks dos seus leitores e outros que realmente não se importam com isso. A partir do momento que o livro produzido, pronto e lançado, eles acreditam que a interpretação e o que as pessoas acham dele é algo particular de cada um e eles não precisariam se preocupar com isso. Eu me encaixo no tipo que adoro o feedback dos leitores, sejam as críticas positivas ou negativas, mas tem um leve problema com aquelas críticas que são puramente negativas, sem objetivo nenhum, além de derrubar a motivação do autor. E para autores iniciantes, críticas acabam sendo uma ferramenta essencial para motivá-los a continuar escrevendo e ao mesmo tempo para melhorar o trabalho deles, como eles escrevem e para quem eles escrevem. E daí o que eu acho mais importante na hora de escrever uma crítica, e isso daí é para você que vai resenhar os meus livros ou resenhar outros livros, se você está pensando em alguma coisa que você não gostou do livro, se você puder desenvolver a ideia do porquê você não gostou, ou seja, fazer uma crítica construtiva, seria o ideal, porque você acaba tirando do peito aquele ressentimento ou aquela angústia, a sua contrariedade contra alguma coisa do livro, você tira aquilo do peito e ao mesmo tempo ajuda seu leitor. Quem sabe ele pode melhorar, crescer e escrever algo que você, de repente, no futuro goste mais. Eu tive muita sorte de ter críticas muito positivas, muito bem refletidas e articuladas nos livros meus que estão disponíveis na Amazon. Por sinal, se você chegou nesse vídeo, saiba que é muito importante deixar sua crítica, sua resenha no site da Amazon. Isso ajuda o sistema de busca do site da Amazon a indicar os livros corretos para as pessoas corretas. E livros, as críticas aqui são consideradas também em número. Então, se você baixou um livro, leu, tome um tempinho para falar o que você achou dele, seja positivo ou negativo. Então, eu selecionei aqui 3 comentários que eu vou ler, reagir a esses comentários, mas também comentar esses comentários para a gente desenvolver aqui um pouco a importância dessa crítica e dessas resenhas para autores iniciantes ou para qualquer autor. O primeiro desses comentários é um daqueles comentários de crítica construtiva muito positiva para quem escreve. Porque não só essa pessoa, o Nobrezito, ele não só escreveu uma crítica extensa, bem articulada, tem aqui umas 6 frases, 6 parágrafos, mas ele também trouxe os lados positivos e os lados de melhoria, o que é sempre bom você ler. Mas basicamente ele deu 5 estrelas para o livro Vinícius no Mundo dos Toalhas Brancas, que é o livro que conta a história do Vini, um jornalista que vê o mundo dele virar de cabeça para baixo quando ele sai de uma revista de cultura para uma revista extremamente masculina, heteronormativa. Então, são as desventuras dele nesse universo. Então, a crítica do Nobrezito vai mais ou menos assim, no final. O que ele traz de positivo que eu posso fazer nos meus próximos textos. Para não dizer que tudo são flores, a objetividade e clareza de Rafael Farias Teixeira, usou meu nome completo, me chamou na chincha para eu prestar atenção. É uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que não deixa dúvidas do que realmente está querendo expor, gera um sentimento de crítica mais mordaz para quem é leitor compulsivo. Há momentos, sobretudo nos dias de hoje, que ser claro e objetivo é um dom, mas jogar mais com as palavras e ideias mais abstratas, intercalando com a sequência firme, linear e cronológica, poderia ser uma boa. Veja que parece que o Nobrezito leu a minha mente quando eu estava escrevendo esse livro. Ao contrário dos meus 2 primeiros livros, Entre Irmãos e Sopro, que são cheios de metáforas, reflexões, subtextos, figuras de linguagem mais complexas, quando eu escrevi o Vinícius no Mundo dos Toalhas Brancas, eu queria fugir um pouco desse texto mais interpretativo e ir para uma coisa direta.
Então, o Vinícius, o protagonista, ele esmiuça bastante todas as reflexões dele, ele não deixa espaço para que você fique interpretando o que ele está sentindo. E eu escolhi isso primeiramente porque eu queria que fosse um livro mais divertido, mais leve, e apesar de tocar em temas bem pesados, como estupro, depressão, assuntos complexos como poliamor, envelhecer sendo um homem gay, ele é realmente mais na sua cara. As reflexões, os pensamentos do Vinícius são deixados muito claros para as pessoas que leem. Então, com certeza, essa percepção do Nombrezito foi intencional, a ideia de ser um livro mais leve, mas eu gosto de ver que, independentemente de ele ter pensado que foi intencional ou não, ele se deu ao trabalho de comentar isso, que foi um ponto que para ele poderia ser prejudicial para como eu escrevo. Então essa segunda crítica que eu vou ler é muito mais franca, muito direta, sem rodeios. Essa crítica é sobre o livro Entre Irmãos, que é um drama familiar que fala sobre 3 irmãos que têm o relacionamento despedaçado barra transformado quando um deles se assume gay. Essa crítica é do Ivan, que deu uma nota 3 de 5 para o livro Entre Irmãos. Ele fala: "Esperava mais", é o título da crítica dele. "O livro me encantou no início. A história parecia gostosa de ler, mas do meio para o final ficou tudo muito clichê gay. Li até o final porque queria saber o que aconteceu com o Maurício, mesmo já sabendo o que tinha acontecido, e não me surpreendeu a forma que a história foi contada. Ao contrário de Sopro, outro livro do mesmo autor, que eu fiquei fascinado até o final, nessa história foi mais um filme Sessão da Tarde da Globo." Mas concordo com o Ivan no sentido de que depois que eu escrevi o livro, na época que eu escrevi, no ano que eu escrevi o livro, esse tipo de história em livros não era muito comum, essas histórias de saída do armário, pelo menos não em livros. Eu lembro que na época o livro referência nessas histórias de sair do armário, se assumir, enfrentar sua orientação sexual foi O Terceiro Travesseiro. E eu queria contar essa história no momento em que eu mesmo estava descobrindo minha orientação sexual, dar vazão para isso e ao mesmo tempo falar sobre como a família destruída por algo que deveria ser tão comum, as pessoas deveriam aceitar de forma tão natural como falar sobre a sua orientação sexual, lidava com isso e as consequências disso. Então, depois que eu publiquei, com o passar dos anos, eu noto que algumas coisas realmente são clichês, que são mais comuns de serem lidas, escritas, propagadas. Mas no momento, na época, o livro foi muito importante para mim e para algumas pessoas. Foi um dos livros que me proporcionou mais entrevistas, mais repercussão na mídia, porque realmente, na época, você lá, autor, tanto falar de uma história abertamente gay e se assumir gay era uma coisa que não era lá muito comum. Hoje em dia, óbvio, a gente já... E isso foi em 2011, 2012, tá, gente? Isso aí já passou uns 8 anos. Mas realmente não era tão comum. Então concordo com o Ivan que há realmente alguns aspectos que podem não agradar as pessoas por serem mais comuns agora. E o último comentário é o que a primeira vez eu recebi uma estrela de alguém por algo que eu escrevi. A pessoa não se identificou, ela é um anônimo da internet, que deu uma estrela de 5 para o Vinícius no Mundo dos Toalhas Brancas. O título da crítica é simplesmente "Não gostei". E ele diz assim, o anônimo: "Escolhi essa classificação porque o livro é ruim. Obrigado, anônimo. Ninguém diria que você deu uma estrela pro livro porque você gostou dele, não é mesmo?" Ele fala: "Não gostei da trama, da maneira que é escrito. Pretensão de a personagem principal ser a Carrie Bradshaw, que, para quem não leu o livro, essa afirmação dele de pretensão da personagem principal ser a Carrie Bradshaw gay, é que, na verdade, no início do livro, o personagem Vinícius, ele vive num mundo muito superficial e cheio de pequenos prazeres, que faz com que ele se imagine no alto da sua vida privilegiada de jornalista com seus contatinhos no mundo do jornalismo de cultura, indo para eventos, podendo ir para sua sauna nos fins de semana. Faz com que ele se imagine sendo um Sex and the City
vivendo um seriado Sex and the City gay em São Paulo. Mas é muita pretensão mesmo, mas a questão que eu queria dizer para a Anônima é que é realmente pretensioso da parte do Vinícius pensar nisso. Porque, primeiro que Sex and the City, vamos deixar bem claro, é uma ficção, nunca poderia acontecer na vida real. E o fato de ele se imaginar sendo uma Carrie mostra o nível de absurdo, de deslocamento da realidade que o Vinícius tem naquele momento. De que ele tá tão deslumbrado pelas pequenas coisas e pelo padrão de vida que ele leva, que ele não consegue perceber que a vida do homem gay é muito mais do que certos clichês. E é basicamente esse tema, esse mote que leva o Vinícius a uma jornada de várias reflexões sobre clichês do mundo gay. Mas, já que você mencionou a Carrie Bradshaw, a história do Vinícius e o jeito como a história se desenvolve pode levar pessoas a acharem que há referências a Sex and the City e elas não estão enganadas, a começar pela capa do livro, que foi inspirada pelo livro que a Carrie lança no seriado, que ela está lá com um casaco, um sobretudo e apenas o notebook dela para mostrar que ela é uma escritora, inspirou essa capa do Vinícius e tem alguns pequenos elementos, mas para ser sincero, quando você olha a história como um todo, parece muito mais próxima do Diário de Bridget Jones do que o de Sex and the City, porque há um relato diário do dia a dia da vida, dos problemas, da jornada do Vinícius, que parece muito mais o livro do Diário de Bridget Jones. Eu acho que é isso, gente. O objetivo desse vídeo, mais do que ler comentários negativos, foi explicar a importância de comentários para autores iniciantes e para autores no geral, principalmente no comércio online, em que você lê ali as críticas de pessoas que você conhece e não conhece. Por isso, não se esqueçam de deixar seus comentários sempre que vocês acabarem um novo livro, isso ajuda bastante a gente. E se você é um escritor que está começando, não se deixe desmotivar por causa desses comentários. Lembre-se, tente distinguir aqueles comentários que são apenas negativos, sem absolutamente objetivo nenhum, além de te diminuir e tentar acabar com o seu dia, e tente explorar e tirar o máximo daqueles comentários e resenhas que são críticas construtivas. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdo sobre a vida de escritor, literatura, inspiração para textos, não se esquece de se inscrever nessa playlist, o Independentemente, e ativar as notificações, ou se inscrever aqui no canal para receber todos os conteúdos que eu faço por aqui, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.